Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso podcast Aquele Riso. Esse podcast foi contemplado pelo edital de bolsas 10 de 2020 da Lei Emergencial de Cultura na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Eu sou Emanueliane e estarei aqui com os meus parceiros de entrevistas, Luana Rodrigues e Tiago Fernandes. Olá a todos, é um prazer estar aqui participando deste projeto idealizado pelo coletivo Klaus do Cerrado. Lembrando que é importante respeitar os protocolos de prevenção da Covid-19. Usem máscaras, lavem bem as mãos, usem álcool em gel e mantenham o distanciamento social. É isso mesmo, é importante manter todos os protocolos de segurança para que possamos juntos controlar o número de infecções e, se possível, fiquem em casa. Vamos começar a nossa conversa de hoje desbravando um pouco mais sobre a comicidade na cidade de Uberlândia. E para começar, temos o nosso convidado, o Wellerson Filho. Wellerson, para que as pessoas possam te conhecer um pouco melhor, conta quem é o Wellerson nos palcos da vida. Então, primeiro, agradecer, gente, a oportunidade, o convite. Desculpem aí o atraso e a demora, mas final de ano, ainda mais esse ano. Então, agradeço pela paciência também. Bom, sou o Wellerson Filho, ator, atualmente fazendo doutorado em teatro na UDESC, na área de teatro de sombras, mas eu sou um esquizofrênico no teatro, eu gosto de várias linguagens, apesar de eu pesquisar uma, gosto de melodrama, gosto de comédia de palhaçaria, teatro de animação, porque na real eu gosto de estar em cena, então qualquer coisa que me colocar para fazer em cena, estou fazendo, me realizo enquanto ator. Sou natural de Uberlândia, graduado pela UFO, e é isso. E como que foi a sua formação nas artes cênicas? Por que você foi fazer artes cênicas? O que te motivou? Então, eu comecei a fazer teatro dentro do curso de graduação da UFO. Antes eu nunca tinha feito teatro na minha vida. Aí você pergunta, não, mas como chegou lá, né? Eu, desde adolescente, assim, desde meus 12 anos, que eu me lembro, 11, eu jogava muito RPG de mesa, que RPG é um jogo onde você interpreta alguns personagens, né? Então, e aí tem umas regras, enfim, rola os dados, então a gente jogava, eu e meus amigos, e eu curti, assim, interpretar vários personagens, por vários universos que a gente inventava. E aí, quando eu saí, na verdade, antes de sair do ensino médio, aí já fica aquela pressão, o que vamos fazer. Na época eu gostava muito de desenhar, desenhava bastante, era muito fissurado em HQ, em anime, então eu desenhava. E aí comecei a verificar essa possibilidade de ir para as visuais. Falei, vou fazer visuais, que é uma coisa que eu gosto de fazer, acho que dá liga. Mas aí no meio do caminho, assim, antes de eu chegar no bloco das visuais, tinha um 3M ali do lado e na frente, coloquei esse bloco aqui e acabei prestando para teatro. E minha segunda opção nem foi artes visuais, foi filosofia, por incrível que pareça. Filosofia, e acabei prestando para teatro. Na época ainda tinha aquela prova de habilidade específica, fiz a prova e tal, então me graduei em teatro, em bacharel e licenciatura, depois fiz meu mestrado na UFO também, e agora estou fazendo aí doutorado na UDESC. Isso na área acadêmica. Agora, como ator fora da universidade, a universidade sempre foi muito presente, porque as pessoas com quem eu trabalhei próximas sempre passaram pela UF, então é uma coisa que tem muito ligado, assim. Mas também tem experiências com outras pessoas que me ensinaram muito, assim, na prática mesmo, fazendo teatro, né? Tem alguns mestres aí no meio do caminho, como o Luiz Loures, que trabalha com mímica, colegas como o Thiago Pimentel, que apesar de ter começado o curso na UFO, não concluiu, ele voltou para fazer o mestrado, mas assim, desde os primeiros períodos a gente trabalhava muito com teatro empresarial, então aprendi muito com ele, várias coisas, aprendi muito também trabalhando na trupe, agora no Ponta, que eu também esqueci de falar, mas atualmente sou ator do Ponta, Grupo Pontapé, de Uberlândia. Então esses foram meus percursos aí de formação.
Ah, que massa. Continuando aí nos seus percursos de formação, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu contato com a comédia, né? Como que a comicidade entra nessa sua multiplicidade de pesquisas, né? Que você já falou que você é múltiplo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu contato com a comédia. Ele se deu dentro da universidade, fora, e como que foi esse caminho para chegar até hoje? Sim, tento ser múltiplo, né? Tento. A gente não consegue ser tão bom em tudo, mas a gente tenta. Meu contato com comicidade veio do berço, por conta do meu pai. Meu pai, ele não tinha, assim, não desenvolvia nenhuma atividade artística, né? Nada desse tipo, mas ele era aquela figura das piadas, então ele fazia muita piada. Meu pai era sarrista, então ele sempre tinha uma piada pronta para tudo, para tudo. Então acho que meu primeiro contato, assim, uma referência para mim seria ele, porque assim era impressionante. O jeito como ele conseguia encadear, sabe, as piadas no dia a dia, no cotidiano. Então esse foi meu primeiro contato. Agora falando mais profissionalmente, assim que eu comecei o curso de graduação na UFO, eu tive duas experiências muito, muito importantes voltadas para a comédia, que foram uma com a professora Vilma Campos, que trabalhava com máscaras, né? O grupo de pesquisa em máscaras, mais especificamente comédia dell'arte. E um outro contato foi com o Fred Carvalho, que era aluno na UFO na época, ele estava se graduando, acho que era o último semestre dele, e ele oferecia oficinas de palhaçaria, porque ele coordenava, na época, o Pediatras do Riso. Então, ele oferecia as oficinas, e assim que eu entrei na minha graduação, entrei para o grupo de pesquisa da Vilma, e aí vi lá um cartazinho falando de oficinas para clown e tal, nem sabia muito bem o que era, né? Como trabalharia e tal, e fui investigar. Então essas foram as minhas duas experiências primeiras, que foram super valiosas, as duas com máscara, as duas ainda que eu continuo exercendo até hoje, palhaçaria um pouco menos, mas ainda trabalhei muito tempo com palhaçaria, tanto no hospital como fora. E aí, isso no meu primeiro período, e no segundo período também com o Paulo Merizio, né? O Paulo Merizio, que era professor da Universidade Federal de Uberlândia, atualmente ele dá aula na Unirio, e ele é diretor da trupe, né? Um dos fundadores da trupe de Truões. E o Paulo, nos espetáculos infanto-juvenis, né, ou em outros espetáculos, ele sempre trabalha muito com elementos da comédia. Assim, ele sempre vai evocando esses elementos nos espetáculos, né? Acredito que vocês já devem ter assistido os espetáculos da trupe e ver que tem uma marca Paulo Merizio, assim, um jeito dele de trabalhar com a comédia. Então, esses foram os meus primeiros contatos, assim, no âmbito da comédia, foram essas pessoas, né? E depois com colegas de grupo, trabalhei muito com a Marli Magalhães, que é uma figura também, com o Thiago Pimentel, novamente, também são pessoas que eu tive algumas experiências cênicas interessantes no começo do meu curso, que me ajudaram bastante. Então, no começo, meu contato com a comédia veio isso. Primeiro de berço com meu pai e depois profissionalmente aí com essas pessoas na graduação, no início da graduação. E como que é trabalhar com a comédia? Quais são os pontos positivos? Quais são as dificuldades? Eu nunca me fiz muito essas perguntas, porque quais as dificuldades de trabalhar? Realmente eu nunca... Porque desde que eu comecei, tive vários trabalhos relacionados à comédia. E cada um abordava de um modo, né? Esses recursos cômicos. Então, varia bastante, porque dependendo do modo como você aborda, você vai ter uma determinada dificuldade ou outra. É difícil generalizar, né? Falar a comédia como um todo. Agora, se for falar, o ponto-chave que você acha que sempre, para mim, é tempo, assim.
eu não sou bom em matemática, mas é matemático, assim, tem umas coisas matemáticas da comédia. Eu lembro uma vez, que é isso, né? O tempo da piada, todo mundo fala, né? O tempo da piada, perdeu o tempo da piada. E aí eu lembro que teve uma peça que a gente fazia, que era aquilo, alguém levantava a bola, vinha e cortava, né? O personagem vinha e cortava com a piada lá. E eu e minha dupla perdemos o tempo. Tipo, rolou, foi meio atrasado, enfim, não sei o que aconteceu, a gente perdeu esse tempo da piada. E aí a gente ficou meio sem saber o que fazer, tipo, putz, congelamos assim, né? Ai, meu Deus, perdemos o tempo da piada, e isso travou a cena inteira. E aí a gente sustentou congelado, assim, porque foi uma coisa que a gente não estava esperando. A gente sustentou congelado. Eu olhando, eu acho que era até a Laís. Eu olhando para a Laís me olhando assim. E aí, de repente, em vez de eu cortar naquela hora, como eu atrasei e perdi o tempo da piada, a gente sustentou e aí eu joguei o corte e funcionou. Tipo, não foi no tempo que estava cronometrado, mas assim, parece que é um tempo meio cíclico, sabe? Ele vai e volta. Se você perder, você consegue pegar se você tiver muito... Então, talvez a maior dificuldade seja isso. Seja o tempo, e eu acho que você ri da própria piada, mesmo que você não expresse. Você não expresse o seu riso, a sua alegria, mas você tem que rir, cara. Tipo, eu rio muito das minhas piadas idiotas, assim, mesmo que internamente, né? Porque, lógico que você não pode expressar, você tá lá fazendo uma cena, você não vai rir no meio, dependendo da situação, você não pode rir, né? Mas você tem que se divertir com aquilo, você tem que rir por dentro, sabe? Então, eu acho que é isso, é você rir, porque quando você não curte a piada, você não ri com a piada, amigo, aí é difícil você dar uma piada bem feita, assim. Pensando em piadas ou gags, enfim, né? Quando eu falo piadas, são situações cômicas, não precisa necessariamente ser uma piada contada, né? Pode ser sketches, ações, enfim, corporais. Então, eu acho que seria isso. Se divertir com a sua piada, porque não é sempre que a gente está aberto para se divertir com as nossas piadas. E a gente quer que o público ri, mas nem a gente ri do que a gente está fazendo, né? E talvez esse tempo cômico, assim. Tem outra coisa que também que eu acho que é muito difícil, que é dupla. Fazer piadas em dupla, sabe? Onde um vai fazendo a escada. Ser escada eu acho que é muito complicado também. Muito difícil. Porque é isso, né? A escada tá lá para ser escada. Então, às vezes, muitas pessoas têm um certo preconceito com isso, não quero ser esse cara, eu quero jogar piada, mas assim, quem é isso? Um cara que faz uma escada bem feita, né? Uma pessoa que faz uma escada bem feita também, enfim. Acho que essas são as dificuldades, né? Algumas. Wellerson, só te cortando um pouquinho, explica o que é essa escada para o pessoal que não entende, senão eles estão imaginando uma escada, pondo uma escada no palco. O que seria essa escada no meio cômico? A escada seria aquele que prepara, como eu falei, né? E alguém que joga a bola para cima para você cortar. Seria alguém que trabalha a cena, né? Traz lá a cena com você, não precisa ser nisso, mas constrói a cena com você de modo que te propicie a fazer a tal piada, né? Porque precisa de um contexto para você fazer determinada piada, para aquela piada dar certo. Por exemplo, é que nem a velha trocadilho do Mário, né? Se ninguém falar que Mário, não tem, né? Como você dá um trocadilho, aquele velho trocadilho, blá, né? Então, é como se fosse o cara que falasse que Mário, assim, ele vai preparar aquele contexto da cena para que você possa jogar a sua piada no modo mais eficiente, porque se você jogar ela de um modo aleatório, ela pode não funcionar. Agora, se tem uma narrativa que é construída, onde você consegue encaixar a piada, seria isso. Então, essa coisa da escada é isso, de ir construindo. Vai subindo com a piada para quando chegar lá no topo, você conseguir subir essa escada e lançar o golpe. Seria mais ou menos isso. Falando bem, assim, por cima. Você acha que existe alguma fórmula para fazer o outro rir? Eu acho que existem alguns recursos que você consegue, vamos dizer, usar para se manter numa zona de segurança. Por exemplo, tem alguns recursos que a gente sabe que funcionam, né? A gente sabe que funciona. Não sempre, mas na maioria das vezes funciona.
né? Como eu falei, é uma matemática, mas não é uma matemática muito exata. Então, você repetir a mesma coisa 3 vezes, você repetir sempre o final da fala do outro, ficar repetindo, aquilo vai criando um quê cômico, coisas absurdas, né? Às vezes esse tempo, alguma coisa rápida que te surpreende, que foge de tudo aquilo que estava acontecendo ali naquele contexto, te tira um pouco assim do chão, enfim, o que te pega de surpresa. Então, a comicidade tem essas coisas, né? O exagero, o grotesco, né? Trabalhar com essas coisas mais grotescas, enfim. São elementos que são recorrentes. Mas não sei se existe uma fórmula específica. Talvez exista uma fórmula para um determinado contexto. Se você quer fazer tal número de palhaços, você sabe que é bom sempre entrar com tal coisa que isso funciona e tal coisa isso funciona. Que para uma determinada situação é ok. Mas, assim, eu prefiro não ter fórmulas. Porque eu acho que até ajuda, assim, a tirar porque te deixa frágil também, né? Por mais que você tenha essas... E a fragilidade também é cômica, né? O palhaço trabalha muito com isso, né? Ele se coloca em situações onde ele mostra a fragilidade, dali que ele tira o riso, de uma situação onde ele está fragilizado. E é bom a gente estar fragilizado para a gente se surpreender também. Mas existem algumas fórmulas, assim, né? Você pega, por exemplo, vamos falar mais especificamente de teatro de animação, tem alguns bonecos de luva que eles se batem, pá, pá, né? A pessoa está com lá, e eles se batem, pá. E isso gera riso na plateia. Quando o boneco chega, desce a paulada no outro, assim, né? Vários outros atores cômicos também utilizam desses mecanismos de tabefe, enfim, e funciona, são coisas que é ok. Agora, não sei se é uma fórmula, são recursos, como diria o Eugênio Barba, são bons conselhos, né? São bons conselhos que dá para você usar, né? Agora vai depender muito do que você quer fazer. Às vezes você usa uma fórmula de algum contexto, de alguma linguagem específica que não funciona na outra. E as duas são cômicas, né? Então, isso aí vai variar, sim. Mas existem bons conselhos, sim, que você pode aplicar. Wellerson, e para você, qual a função do riso? Ela é importante? Ela é fundamental, né? E assim, algumas pessoas vão levar para um lado mais filosófico, Para mim, eu sou mais simplista. Para mim, a função do riso é rir. Tipo, é rir. Tem que rir, você tem que se divertir, você tem que, sei lá, às vezes o riso, ele é até um riso sem graça, né? Pode ser um riso sem graça, que te coloca uma reflexão, te leva para um outro lugar de consciência e tudo mais. Mas você tem que se divertir. Para mim é isso, assim, é ir para um outro lugar em algum momento, sabe? Tirar de um lugar que você está e ir para um outro em algum momento, enfim, rio, volta, dá uma descarregada. Lógico que existem risos e risos, né? Tem alguns risos que, em vez de descarregar, eles carregam. Em vez de levar para outro lugar mais leve, eles levam para um lugar pesado. Então, é variável. Assim, vai depender de como e por que você está rindo. Agora, se é um riso de si, se é um riso mais... que não se coloque acima de outras pessoas, né? Que não se faça utilizando de outras pessoas, enfim. Eu acho que é isso, é se divertir, é rir mesmo. Eu não tenho nada muito filosófico, construtivo para falar, né? Que eu acho que é mais simples, sabe? Eu acho que é mais simples, assim, é simplesmente rir. Simplesmente rir. Quando a gente ri, é isso, a gente vai para um outro lugar, às vezes você está numa situação super tensa, está numa visão de túnel, que você só vê aqueles problemas, você só vê aquele lugar, e aí você dá uma risada, alguém te ri, parece que você abre um pouco, fala, opa, depois volta para concentrar naquilo que você tem que resolver. Isso falando do dia a dia, né? Eu falo isso por quê?
Porque é isso, assim, como eu falei, meu pai é uma referência, e meu pai, ele faleceu faz 2 anos, 2018. Então, ele teve leucemia, passou por quimio e tudo mais. E, como eu falei, ele era muito piadista, fanfarrão, e até nessa situação, ele era assim. Lógico que em algumas situações as pessoas, né, no cotidiano, né, falando no cotidiano, trabalham com essa coisa da comicidade como para fugir, né, para não ir para um outro lugar, para não ficar naquele lugar de tensão. Mas meu pai, ele trabalhava isso de uma forma muito natural, assim. Então, durante todo o período de internação dele, até os próximos dos últimos dias, assim, que nos últimos dias aí ele já estava bem mal, então ele não conseguia, ele estava sedado, enfim, né? Então não conseguia, mas assim, ele fazia piada com os enfermeiros, fazia piada com os médicos, fazia piada com os outros pacientes, fazia piada com a gente, sempre levando isso, e assim, era uma piada para rir, para se divertir, que era, a pretensão era aquele momento daquela piada, não tinha a pretensão de que essa piada vai mudar o mundo, essa piada vai mudar fulano, essa piada, não, era aquilo, é aquele momento, aquela experiência cômica ali. Então eu acredito muito nisso, assim, e lógico que vão ter outros benefícios que isso vai te acrescentar, mas assim, isso aí vem depois, né? Acho que é de se divertir mesmo. Se fosse falar, por mais que algumas pessoas esperem algo mais conceitual, para mim é muito simples. É isso, é rir, se divertir um pouco, sair desse lugar e ir para um outro lugar mais leve, voltar, enfim, seria isso. Rir. Você acredita que existe preconceito contra o ator cômico? Pode existir sim, assim. Com certeza deve existir em algum outro lugar, em alguma outra situação. Eu, particularmente, apesar de não julgar um ator cômico, trabalho com comicidade, mas não me julgo só cômico, né? Apesar de trabalhar mais com comicidade. Na verdade, as pessoas devem falar que eu sou um ator cômico. Mas, assim, eu acredito que em alguns contextos exista, sim, algum tipo de preconceito. A comédia, geralmente, ela é considerada por muitas pessoas algo de menor qualidade, né? Artística, dependendo do contexto que se leva. Acontece, mas é difícil generalizar. Mas, com certeza, em alguns lugares existe, sim, preconceito com quem faz comédia, preconceito com a comédia em si, né? Pensando nesse campo artístico, às vezes ela é vista como uma qualidade artística inferior só porque é comédia. Isso acontece. Mas o que a gente pode fazer com isso é continuar fazendo, mostrando que é tão boa e quanto alguém né? É o que dá para fazer. E rir da situação, né? Rir é o melhor remédio nesses momentos, né? Em relação à Uberlândia, você consegue ter alguma visão, ter esse mapeamento, se existe um trabalho forte da comicidade na cidade? Como que você vê essa comicidade na cidade de Uberlândia? Bom, eu vou falar desse contexto onde eu estou, né? Eu não consigo falar eu não tenho, porque ignorância mesmo, assim, não conheço todas as pessoas que trabalham com comédia aqui. Mas é isso, que eu vejo, tem alguns grupos que têm algumas características que são recorrentes, assim, né? Como eu próprio falei do Paulo, a trupe ela trabalha muito com a comédia nos espetáculos e tem alguns recursos que você identifica que são da trupe, né? O Ponta também trabalha com comédia, já trabalharam com máscara, o último espetáculo, inclusive, que eu fiz parte, já é um outro viés, né? Que é uma comédia mais cabeçona. Então, consigo ver se existem, assim, formas diferentes, assim, tem um pessoal que trabalha muito com palhaço, tanto lá, agora palhaço visitadores, né, muitas pessoas que saem da UF com essa formação de palhaço trabalham com a Ana Vu e com a Vilma, que também são visões diferentes de palhaçaria. Agora tem a Dani e o Edu Silva, que também trabalham com comédia, que também é uma outra pegada,
diferente. Então, são formas, assim, é difícil você falar qual a característica da comédia de Uberlândia. Não sei se tem uma característica que você fala, isso é uma comédia berlandense. Até porque muitas pessoas são de fora, né? São poucos as pessoas naturais daqui. Então, ela é muito multifacetada, assim, tem várias caras, muitos, mas, assim, ela é muito presente. Eu vejo que ela é bastante presente, mesmo tanto nesses espetáculos quanto em outros que a gente vê, né, por aí. Então, ela, de fato, é presente, bastante presente, sim. Tem o pessoal do Minas, o Festival de Palhaçaria aqui também, que são festivais que vão fomentando isso, né? Mas são essas experiências, assim. Agora, se eu falar uma característica, é muito multifacetado, assim. Tem o David Osborne, que trabalha com comédia, trabalha com muito tempo, né? Ele e a Lilian também tiveram espetáculos que eram voltados mais para jogos, meio estilo Barbichas, né? Uma coisa assim, que chamava, acho que Lobotomia, se não me engano, o espetáculo deles. Tem já aquelas comédias, tem o Thiago Pimentel, como você, que também trabalha com comédia. No início da minha graduação, não sei se agora ainda está ativo, tinha o Casos Insanos, que já era uma comédia mais escrachadona, que era mais um pouco baseado naquela terça insana, né? Então, são vários modos, né, de se fazer. É isso, é muito multifacetado, são diferentes frentes, assim, que eu vejo, né? E isso, lógico, diante da minha experiência, né? Como eu falei, não tenho ciência de todas as pessoas que trabalham com comédia. Se eu não me engano, você, Luana, trabalha com palhaçaria, não é? A Manu também trabalha, tem gente do grupo da Vilma que trabalha com comédia dell'arte, né? Que é uma outra pegada da comédia. O Thiago também trabalha lá com causos. Então, assim, são muitas frentes, né? São muitas. Eu só vou fazer uma nessas intervenção frentes... aqui, só um minutinho, Manu. Só vou fazer uma intervenção aqui, porque eu estava aqui fazendo sinal de sim, e quem vai ouvir não sabe, né? Sim, eu trabalho com palhaçaria. Pronto, bom. Na verdade, nós três, Thiago, Luana e eu, trabalho hoje em dia, a gente está nesse campo da palhaçaria, trabalho junto com o Everson, comédia dell'arte, né? Que é um tipo de comédia. Mas quem bebe da comédia, fica na comédia. Por falar em beber da comédia, o Ellerson, ele passa pela comédia dell'arte, ele passa pela palhaçaria, ele passa pelo teatro de sombras, pela teatro de animação. O que mais? Assim, são essas áreas mesmo que você trabalha, né, o Ellerson? E como é que é? Você está fazendo palhaçaria, você bebe ali da comédia dell'arte? Não, eu estou trabalhando com... animação, eu busco de alguma outra referência além dessa linguagem? Você mistura as linguagens? Como funciona para você enquanto artista? Como eu falei, sou muito esquizofrênico, eu misturo tudo, assim. Porque eu acho que eu não sou muito daqueles adeptos fiéis a uma linguagem, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço teatro, eu faço arte, e aí quem estiver vendo que caso eu precise falar que eu faço, que alguém, um crítico, algum professor, lógico, a gente define nesses contextos, mas assim, eu não fico muito preocupado com isso, não. Por exemplo, no Fundo do Baú, que eu dirigi, Manu tá como atriz, né, do espetáculo, lá eu trabalhei recursos que eu aprendi com o Paulo de melodrama, tem recurso de comédia dell'arte, tem recurso de palhaçaria, enfim, a gente não consegue colocar nessas caixinhas, assim. Eu, pelo menos, não consigo ir encaixotando as coisas. Que eu vou aprendendo, eu vejo que funciona ali. Se eu entendo que naquele espetáculo dá certo, eu vou colocar. Né? Vamos ver, se funcionar, fica. Se não funcionar, a gente tira também. Mas trabalho com tudo, assim. Por exemplo, o melodrama, como acabei de citar, eu trabalhei com o Paulo, ele... no cerne lá da criação era muito dramático, um drama exacerbado, né? Mas hoje, se você coloca como ele era feito, fica muito cômico, assim. Tanto é que os espetáculos da trupe de melodrama são uma comédia, uma outra vertente de comédia. O Melodrama da Meia-Noite, que era um jogo de improvisação, era super cômico. E tem recursos lá do exagero, tem recursos do triangulação, tem recursos
da repetição, de flashback, de jogo de palavras, né? Tudo aquilo funciona. Aquela coisa do círculo melodramático, tudo que você vai fazer, você tem que dar uma volta inteira em volta do objeto ou do personagem que você está interagindo. Então, aquilo pode funcionar como elemento cômico. E eu uso do fundo do baú. Uso lá no espetáculo de comédia dell'arte, que seria comédia dell'arte, que eu uso na palhaçaria. Quando eu comecei a trabalhar com palhaçaria, tinha aquela coisa, né? Palhaço é corpo, palhaço não fala, tinha uma coisa com a fala, você tinha que evitar a fala. E eu falo, enquanto palhaço, eu falo muito, assim. Meu jogo é particularmente de palavra, sabe? É jogo de palavra. Lógico que tem corpo presente, tem um estado de presença que existe, que é super importante. Mas antes tinha essa coisa de ser pautada só no corpo, e hoje já trabalha com palavra, com jogo de palavra. Trabalhava muito no hospital, né, enquanto visitava, e o que funcionava bastante era isso, era dar essas piadas com palavra, fazer jogos com as pessoas. E isso eu não aprendi com palhaçaria, eu aprendi foi em outras situações, aprendi fazendo teatro para empresa. Tem uma outra coisa que muitas pessoas têm preconceito quanto a esse teatro empresarial, teatro aplicado, teatro institucional, enfim, seja como vocês quiserem chamar. Mas essa lida tete a tete que eu aprendi enquanto ator foi no hospital, trabalhando com palhaço, e dentro de empresa. E trabalhando em rua, né? A gente trabalhava, o Megera, com direção da Ana Carneiro, também para a rua. E aí vai colocando tudo. São todas experiências que você vai acumulando, assim. E joga. E eu, enquanto ator, eu coloco todas as experiências à mostra, assim. Tenho minha experiência como sombrista, com um teatro de sombras, mas quando eu vou montar uma luz, eu utilizo desses recursos, que eu sei que a sombra tem uma potência estética interessante. Tudo isso vai amalgamando. A gente vai... Eu e a Thaísia, né? Thaís, minha companheira, também trabalha também participa do Fundo do Baú, espetáculo dos Mascarados, que também faz parte. A gente fez, durante essa pandemia, a gente já tinha feito uma experiência com teatro de sombras e palhaçaria, investigando um pouco como a sombra pode ter esse caráter cômico também, como ela pode funcionar aí como dupla cômica, junto com o palhaço. A gente fez em 2018 uma pequena cena, e agora no final dessa pandemia, não no final da pandemia, né? Durante a pandemia, no final do ano, a gente gravou 2 dias desse espetáculo, e aí a gente montou para vídeo, então deve sair agora em janeiro. E é palhaçaria com sombras. Então é isso, eu acho que a gente tem que, o que a gente tiver à mão e puder fazer, é isso, investigar. Eu acho que o que a gente sabe que funciona, mas como artista, eu acho que é importante também a gente investigar, trazer esses outros elementos que a gente, né, para se colocar numa outra zona também de descoberta, né, para se surpreender também, porque a surpresa também pode gerar o riso aí, é importante. Então é isso, o que a gente tem de experiência a gente coloca a mão. Agora, eu tive uma experiência totalmente diferente no último espetáculo do Pontapé, que também era uma comédia, mas é uma direção da Kátia Low e do Eduardo Moreira, #Preciosas, estreou ano retrasado, né, 2019, que foi ano passado, mas a gente está em 2021 já. Então, é 2019, e aí é um texto, assim, é muito texto. E era uma experiência que ainda não tinha de tanto texto, e baseado em 2 espetáculos do Molière, 2 textos do Molière, e assim, e é outra vibe. E não é aquele riso, que a gente vai falar um riso de gargalhar, né? É um riso mais ácido, assim, né? Como eu falei, um pouco mais cabeção, que era uma outra experiência que eu não tinha. Tive agora. E nessa experiência eu levei para construir corpo, mesmo que não esteja lá identificado, tem elemento da comédia dell'arte, tem elemento do melodrama, tem elemento da palhaçaria, enfim, tem tudo isso, né? Que essas coisas são o que a gente faz, tá na gente, não tem como a gente fazer, né? A gente abre mão, às vezes, em um outro espetáculo quando precisa, mas a gente tem as nossas características, as nossas experiências que nos formam enquanto ser no mundo, estão lá.
A gente tem que usar mesmo, é o que a gente faz. E o movimento politicamente correto, você acha que ele limita a comédia? Você é a favor, é contra? Como que você vê ele? Então, é porque também politicamente correto hoje é difícil a gente usar alguns termos assim, que às vezes eles ficam meio, não vou falar, saturados, né? Se falar, você é a favor do politicamente, vai depender de qual politicamente correto você está falando. Por exemplo, se você estiver falando um politicamente correto que vai utilizar de preconceito, sei lá, uma piada que não é politicamente correto, mas que vai usar de preconceito, vai usar de contextos machistas, para mim não faz mais sentido, sabe? Sei lá, você pega o espetáculo, acho que é a Mulher do Trem, do Fofos, lá de São Paulo. Eles vieram aqui em Uberlândia em 2012 ou 2011, e lá tinha um personagem, né, que é um empregado, que era um ator branco que ele fazia blackface, né, porque isso era um recurso do circo-teatro. E aí fica aquilo, né, mas hoje em dia isso não cabe, é totalmente, tipo, as coisas, a sociedade, ela muda. Existem lá, vai falar, mas a tradição também muda. Tipo, a tradição, ela muda, ela é tradição justamente porque ela está em eterno movimento, né? Eu sou a favor, dependendo, sim, do politicamente correto. Eu acredito que existem muitas formas de se fazer rir sem agredir, sabe? Eu faço, assim, algumas piadas com amigos, às vezes uma piada com um amigo que você sabe como lida, você faz de um jeito, com outro você faz outro. Você brinca com um amigo, mas você não brinca da mesma forma com a pessoa, com sua mãe, com seu pai, como você brinca com seu amigo. E quando a gente trabalha com teatro, a gente não tem esse controle dessa plateia. Então, eu acho que a gente tem que ter esses cuidados, sim. Acho que é fundamental. Isso, para mim, já é quando se utiliza de uma certa agressão, assim, mesmo que seja verbal, né? Não sei se vale a pena, sabe? Não sei muito se vale a pena. Lógico que existe aí essa questão da liberdade de expressão, né? Mas também existem outras leis aí que a gente tem que seguir, né? Outros códigos de ética que são importantes. Eu sou a favor de um politicamente correto, que não agride, mas é isso, muita gente utiliza de uma forma política, num sentido partidário ou de impor algumas ideias aí do politicamente correto. Então vai depender de qual politicamente correto você está falando, né? Mas é isso, entendendo de uma forma de agressão ou de ofender o outro, eu não sou muito a favor, não. Não sei se eu fui claro. Porque eu falo, parece que eu sou meio prolixo. Foi sim. Não, é isso mesmo. É seu ponto de vista e é isso aí. E o Ellerson, com a pandemia, já vinham se fazendo, né, teatro na internet, no cinema, faz desde sempre, né, desde muitos anos, mas com a pandemia deu uma intensificada, então as pessoas usaram mais a ferramenta da internet, né, e como que a comédia lida nesse lugar remoto? Acontece, é um novo futuro para a comédia, será? Como que é a comédia e as novas tecnologias hoje? Mesmo antes da pandemia, aí já tinham diversas experiências, né, com comédia na internet. Pega os próprios barbichas, que desdobram, né, as apresentações deles, que eles fazem essas apresentações ao vivo, mas gravam os vídeos também, colocam na rede. Alguns vídeos de espetáculos e outros produzidos só para essas esquetes. O próprio Porta dos Fundos, o próprio Parafernália. Hoje você pega o TikTok e essas dublagens, enfim, o próprio Insta, né, com os filtros. Então é disseminado, assim. Ela já estava, né? Já estava aí da mesma forma. Então eu não acredito que mude muita coisa, assim, porque ela já era uma coisa que já estava instaurada. Agora, essas outras experiências de teatro que são adaptadas para esse contexto, sim, outras experiências teatrais cômicas funcionam, mas, assim, para mim é difícil ver espetáculos cômicos, assim,
inteiros de 1 hora, 2 horas dessa plataforma. Então, eu tenho visto algumas gags mais curtas que têm funcionado mais, assim. Não que não possa funcionar um espetáculo completo, pode, mas vamos pegar, sei lá, um ambiente aqui nosso, de Uberlândia. É difícil você ter um equipamento de áudio, de captação de áudio, de vídeo, para você fazer um espetáculo filmado, bem feito, que a pessoa consiga acompanhar, né, inteiro, de 1 a 2 horas. Então, o que eu tenho visto são essas sketches, pessoas adaptando muito os seus espetáculos para pequenos sketches, pequenas cenas gravadas, cenas mais curtas, porque é isso, para a internet é muito raro alguém ficar 1 a 2 horas vendo a mesma coisa, ainda mais com esse tanto de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Abre uma janela aqui e é isso, eu quero ver um vídeo curto porque eu tenho que ver outra coisa ali, porque me chama atenção aqui, porque eu estou respondendo o WhatsApp, vendo Face, live ali. Então, eu acho que, assim, enquanto formato, tem funcionado mais essas curtas, né? Eu vejo o gosto pessoal, tá? Não que as outras não funcionem. Então, isso tem acontecido. E aí, são várias formas, inúmeras formas de se fazer, de todo tipo de linguagem possível, de todas as formas que as pessoas têm conseguido fazer, pessoas que têm assumido a própria precariedade de material como elemento cômico. Esses dias eu estava conversando com um grupo de teatro de sombras dentro de um evento que aconteceu, Poética do Inanimado, e aí eles estavam falando, a gente gravou na nossa cena, mas você precisava ver como é que estava o bastidor, porque a gente não tinha equipamento. Então, gruda um fio ali com crepe, puxa uma coisa aqui com crepe, pega uma lâmpada não sei aonde, que você usa para dar um contra aqui e tudo mais. E muita gente tem utilizado disso, revelado como um recurso, né? Cômico, né? Então, assim, tá aí, são várias possibilidades. Tem uma coisa também que eu tenho visto bastante, que essa volta a alguns textos, né, mais clássicos, que as pessoas têm feito algumas leituras dramáticas interessantes de algumas comédias estavam meio na gaveta. São N possibilidades. Mas é isso, independente da plataforma, independente de como for o modo de comunicação aí, ela vai continuar, não vai acabar. Assim como o teatro continua, a comédia continua, né? Lembro que logo no começo da pandemia, via vários grupos fazendo a mesma piada do tá me ouvindo? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Todo vídeo que você ia ver de comédia era aquilo, né? Você tá me ouvindo? Essa piada aqui é o quê? É o nosso contexto, que a gente vive, tipo, é super engraçado no cotidiano, vamos usar. Então, essa própria pandemia gerou N piadas aí para fazer, né? Sim. E aí a gente fala um pouco dessa questão da gente buscar, né, no nosso dia a dia, esses recursos cômicos. Mas o que você acha, seu ponto de vista, o que a história da comédia, a história da comicidade pode nos ensinar enquanto pessoas, não só como artistas? Porque eu vou fazer o inverso, né? Você estava falando sobre o cotidiano influenciando na comicidade, e a comicidade, o que ela pode influenciar no nosso cotidiano? Eu acho que não só a história da comédia, mas a história da humanidade, até aqui, né? Acho que a principal constatação é como nós somos ridículos, assim, somos muito ridículos. O ser humano é muito ridículo. E que ótimo que seja ridículo, porque isso é super engraçado, assim, né? Tipo, eu tenho os meus pontos ridículos aí, todos temos. E é isso, eu acho que o que mais ensina, lógico que tem questões mais técnicas, né? De coisas que funcionam, de recursos para o ator ou para o, né, que quiser utilizar, mas tem essas coisas do quê? A comédia está sempre falando do homem. É o homem que está ali. Ele é o motivo do riso, sabe? Né? A grande maioria das vezes. O riso é ele o motivo, é para ele. Então, eu acho que ela pode ensinar isso, que nós falamos sempre do ser humano, né? Que eu acho que quando a gente está numa época que a gente está com a questão do humano tão
tão desvalorizado, né? Acho que é importante a gente voltar de novo para essa questão do humano. Quando a gente está fazendo comédia, a gente está falando do humano, sabe? Então, eu acho que é um pouco disso. O que ela tem nos ensinar é isso, é olhar para a gente, olhar para o ser humano, porque ela sempre está tratando de temas aí que vão e voltam o tempo inteiro, costumes que vão e voltam o tempo inteiro, hábitos que vão e voltam o tempo inteiro. Mesmo nas questões mais absurdas, ela sempre trata do humano. Sempre está falando de nós, né? E que é isso, gente. Você acha que o povo lá, grego, fazia comédia? Você acha que estavam preocupados? Nossa, isso aqui, filosoficamente, isso aqui vai mudar o... Não, gente, o povo queria rir, tipo, sabe? É isso, vamos rir. Essa questão aí de pensar, isso é muito... Começou nesse penúltimo século, né? Essa coisa desse viés de construção de formação. Lógico que isso vem agregado. Isso acontece, é inevitável acontecer, isso está inerente. Mas é isso, às vezes fica uma coisa muito... cabeçona, aprender, e aí perde até a graça o negócio. Entendeu? É isso, o objetivo da comédia é fazer rir. Quando você ri, você abre outros canais. Você consegue abrir esses outros canais. Que quando você está armado, tipo, você não aceita algumas coisas que chegam, você não está todo lá fechadão, né, bloqueado, diferente ao outro. Quando você ri, você, né, dá aquela... abre, aí você começa a receber essa troca, essas outras informações. Isso vem depois. Primeiro a gente tem que rir. Lembro que o Paulo falava uma coisa que é muito sábia, que é, qual palhaço que você gosta, Paulo? O Paulo Meriz sempre falava, o palhaço que eu gosto é o palhaço que me faz rir. Se vê aquele palhaço que não me faz rir, então para mim, eu tenho muito isso. Lógico que existem N formas de rir, não é gargalhar, mas é isso, é rir. Tipo, mesmo que seja um riso interno. Quantas vezes, gente, a gente não cai numa bobeira, a gente ri de si mesmo, sabe? É isso, a gente tem que rir um pouco, a gente tá muito... E uma coisa que é importante, rir não é sinônimo de não levar as coisas a sério. Que eu acho que é aí que tá muitas pessoas falam, né, que tem esse preconceito com a comédia, é isso, porque às vezes você ri, a pessoa acha que você não tá levando tal situação a sério, não tá levando tal tema a sério, quando você trabalha com um certo tema com comédia, não tá levando aquilo a sério, está levando a sério, só que de uma outra forma. Então, existe uma diferença entre rir, né, e levar a sério, não é oposto. Você pode estar rindo da situação e estar levando aquilo muito a sério, né? Enfim, seria um pouco isso. E que mensagem você deixaria para quem quer entrar nesse mundo da comédia, ou quem está começando agora? O que você tem a falar para essas pessoas? Quem está começando agora, a primeira coisa é faça o meu curso, que eu vou brincando, gente. Não foi esse curso, não. Mas, assim, eu acho que é isso, assim. Lógico que você tem que procurar sempre se aprimorar, né? Procurar se profissionalizar, ou mesmo aquele que queira levar isso não como uma questão profissional ou como um hobby. Sempre é bom estudar, aprender sobre, ver muitos espetáculos de comédia, ver muitos filmes de comédia. A gente sempre tem a aprender com todos esses filmes, com todos esses clássicos, ver Trapalhões, ver tudo. Ver Barbichas não gosta de stand-up, mas ver stand-up, todo mundo critica, stand-up, mas eles estão sempre com teatro cheio. Gente, tudo que a gente quer é teatro cheio. Então, o que eles fazem que funciona? É lógico que a gente tem a aprender. A gente não precisa fazer stand-up, mas a gente tem a aprender com aquilo, né? Então, é isso, é ver tudo. Ver tudo, acessar tudo, não ter preconceito com espetáculo nenhum, assistir qualquer obra. Rir muito, eu acho que é importante. Existe aí o estigma, né, daquele palhaço que é triste por dentro, se fala um mal do cara. Porque, para mim, quando você faz comédia, primeiro, aí eu sou um pouco individualista, primeiro você faz para você rir. Tipo, é para você rir. Você quer rir daquilo. Então é isso, fazer coisas que te divirtam, fazer coisas que te movem, que te façam rir, para aí você rir com o outro, né? Que é isso, você está lá para rir com o outro. Agora, se tem você rir, você quer que o outro ri, nem você está rindo da sua piada, por que você quer que o outro ri lá?
Então, eu sou muito assim, gente. A gente tem que se divertir, tem que rir, lógico, levar tudo com muita seriedade, né? Mas a dica é isso, assim, faça coisas que te divirtam, que te façam rir. Às vezes a gente fica muito nos modelos já postos, e aí a gente fica infeliz porque a gente tenta colocar aquele modelo em prática, que é um modelo de sucesso, entre aspas, e não consegue, porque a gente não se identifica com aquilo, então a gente fica fazendo os outros, sabe? Não, vamos fazer o nosso modo de como a gente consegue provocar o riso no outro. Existem muitos caminhos. E é isso, assistir muita coisa, rir de si mesmo, rir das suas piadas, porque aí, assim, eu confesso, gente, eu rio, minhas piadas são ruins, mas eu rio de todas elas. Rio de todas elas. Mesmo assim, tem hora que eu faço piada, sei lá, quem convive comigo sabe, né? Faço lá piadas, e aí a pessoa olha com a cara de, o que esse cara tá falando? Mas eu, nossa, eu racho, eu rio. E aí as pessoas riem, às vezes nem é da piada, mas é de mim rindo, né? Eu lá rindo, a pessoa rindo, fala, não é possível. Enfim, aí a gente tem que se divertir. Tem o pessoal da vibe gratiluz, gratidão, eu sou da vibe divertir, diversão. Ai, Wellerson, que delícia bater esse papo com você. Eu, em nome do Coletivo Klaus do Cerrado, agradeço demais por você ter aceitado, né, contar um pouquinho da sua experiência, da sua trajetória enquanto artista que você é, né, especificamente que você trabalha muito com a comédia, né, pelo menos já trabalhou bastante, tem um tempo bom, né, para dizer, tem uma propriedade, não que uma pessoa que começa agora não tenha, mas você tem uma propriedade, porque assim, você tem 300 anos, né, Wellerson, então já muitos anos. Pessoal, ouvintes, perdoa, tentando fazer, é uma piada interna, Você tem mais alguma consideração para fazer, tirando a minha piada? Não, acho que é só isso mesmo, gente. Agradecer novamente aí o espaço. Enfim, assim, quis ir mais para esse lado mais solto mesmo, sem contextualizar muito, porque aí quando a gente entra na academia, eu confesso que eu tô meio saturado, porque eu já tinha saído, voltei, né, por causa do doutorado, então é tudo muita conceituação, muito segundo não sei quem, que aí depois a gente pode marcar um papo um pouco mais assim conceituoso, se vocês quiserem, me preparo melhor, mas é bom também falar um pouco mais solto, né, das experiências de vida. Então, eu queria agradecer o espaço, queria agradecer a oportunidade, vocês também me permitirem falar um pouco mais assim. Desculpem aí se eu fui muito prolixo, eu tenho essa tendência, porque é isso, né? Como eu falei que faço muita coisa, fica querendo ver tudo ao mesmo tempo, eu não sei o que eu estou falando, de repente eu falo de uma coisa, quando eu vejo já falei a mesma coisa 3 vezes. Mas é isso, né, gente? Como a Manu falou, 300 anos a gente fica com a cabeça meio ruim mesmo. Não, a gente agradece, e é bom porque esse papo mais solto, a gente está falando, né? A gente pretende que esse podcast chegue em mais pessoas e que também não tenham contato tanto assim com a arte, porque chegando nelas, quem sabe, é um meio de ampliar, de trazê-las mais para próximo dos artistas, né? Das peças, teatros, principalmente aqui em Uberlândia, que tem-se muito, mas ainda a gente precisa alcançar um público maior, né? Sim. Mas é isso. Esse foi o episódio 2 do podcast Aquele Riso, com o maravilhoso convidado Wellerson Filho. Continue acompanhando os próximos episódios do podcast Aquele Riso, que faz parte do edital emergencial da cidade de Uberlândia. O número do edital é 10 de 2020. Um grande abraço e até a próxima, pessoal!